mal é algo inerente à realidade humana, à realidade do nosso cotidiano. O mal sempre existiu, sempre vai existir, e nisso fica a pergunta, né? Da onde veio o mal? O que determinou? Quem determinou? Alguém determinou o mal? Né? Alguém quis que fosse assim? O mal é meramente o oposto do bem? O mal seria resultado das próprias más escolhas do homem? Né? Mas enfim, temos várias teses, várias explicações, várias tentativas de tentar explicar o mal, né? E obviamente o cristianismo ele acompanha isso, né? E há todo esse debate. E com base nisso, né? Nós temos essa polêmica e hoje aqui nós vamos reagir a um corte. O pastor César Cavalcante, né? Famoso pastor César Cavalcante, né? Da Faculdade Teológica Bethesda, do programa, né? Da rádio, do programa da rádio, né? Enfim, vamos estar reagindo a ele aqui, a um comentário que ele vai fazer, né? Sobre Salmo 139:16 e se Deus ele decreta o mal ou não, tá? Ele vai dar o exemplo aqui de Davi, enfim, vamos direto aqui aos comentários do pastor César que eu vou estar comentando. Foi Deus que determinou as injustiças de Davi? Não! O determinismo é uma heresia. Deus não determinou esses deslizes, esses pecados, porque se isso fosse verdade, o Urias... Ó. Lembra quem foi o Urias, Davi? O Urias poderia chegar diante de Deus lá no céu, porque o crente foi salvo, e ter dito assim para Deus: escuta, Senhor, é o seguinte, eu sou Eteu. Isso significa que eu abri mão dos meus deuses. Isso significa que eu caí de joelhos diante do Senhor, e eu me submeti à tua palavra, e eu me submeti à circuncisão, e eu me tornei servo do Senhor, como um bom judeu tem de ser, mesmo não sendo da tribo de Davi, mesmo não sendo da tribo de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos caras lá da aliança. Eu não era da aliança, eu sou Eteu. O homem tá Eu nasci revoltado, com hein? outros deuses, eu me curvava diante de outros. Vamos parar por aqui por enquanto que o homem tá revoltado, hein? Ô Cezão, calma. Calma, meu jovem. Não precisa dessa raiva, desse coisa toda não. Calma. Calma. Vai tomar um suquinho de maracujá, uma água com açúcar. Calma, meu jovem. Para que essa revolta? Né? Você me falou aí em determinismo, o homem ficou doido. Calma. Calma, meu irmão. Calma. Calma. Mas, agora, né, brincadeiras à parte, indo para a parte teológica da coisa, ele fala, né, assim, no texto dele, no vídeo dele, né, que Deus ele não determinou as injustiças de Davi, né, como o adultério com Batseba, tá? Enfim, obviamente ele está fazendo referência ao adultério com Batseba. Só que há um problema, tá, César Cavalcante? E você aí que não crê que Deus determina o mal, há um problema, tá? Com a sua posição, que é o que a Bíblia diz aqui em Salmo 139:16. Né? Diz assim Davi, né? O Salmo escrito por Davi. Diz, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles ainda existia. Ó que maravilha! César Cavalcante diz que Deus não determinou e o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Deus determinou todos os dias da vida dele, incluindo os assassinatos, incluindo o adultério, a talaricagem, a trairagem, o assassinato que ele fez com Urias e com Batseba. Sim, César Cavalcante. Sim, o Davi fez isso mesmo. O cara viu a mulher do cara, pegou a mulher do cara, engravidou a mulher do cara, fez, né? Pegou o cara e colocou na linha de frente para morrer, para tomar a mulher dele. E Deus decretou isso, sim, senhor. Tá bom? Deus decretou isso, sim, senhor. E Deus é Deus e faz o que ele quer. Deus decreta pecado, sim. Tá bom? Tanto que em 2 Samuel, e eu faço até, tô com a Bíblia aqui, faço até questão de ler, 2 Samuel 12, 2 Samuel 12,
quando Natan vai repreender Davi, né? Deus envia um profeta Natan para repreender Davi justamente por esse pecado, né? Ele fala aqui, né? Ele fala uma história, né? E fala que chegou um homem rico, não quis pegar muitas ovelhas, né? E conta lá uma história, né? E Davi se indigna, né? E fala, né? Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Ou seja, não teve compaixão do outro, né? Conta uma história que não teve compaixão do outro e Davi se indigna, né? E aí, Natan, ele diz a Davi, esse homem é você. E aí é interessante, né? Como pimenta, aquele ditado, né? Pimenta nos olhos dos outros é fecha. Ou seja, quando é com outro, aí tem que se ferrar. Quando é ele, enfim, né? E aí Natan, ele vai, né? Vai falar que ungiu ele, livrou das mãos de Saul, né? Deu a casa de Israel e de Judá, né? Porque então, e aí fala, né? Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada se matou Urias o Eteu, você tomou por esposa a mulher dele, e depois de matar com a espada os filhos dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Elias o Eteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor. Eu, eis que farei, então nós, quem que vai fazer essas coisas? O próprio Deus está falando, eis que farei, tá bom? Eis que farei, ou seja, Deus é que iria fazer o que ele vai narrar a partir de agora. Eis que farei, que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque o que você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Tá bom? Aí Davi vai reconhecer seu pecado, né? E Natan vai dizer, né? Também Deus o perdoou e você não morrerá. Tá bom? Então, assim, a gente vê claramente o próprio Deus falando que ia fazer, tá? Que ia fazer em público o que Davi tinha em secreto. O que? Pegar a mulher que é de um cara e dar para outro cara. Tá bom? Deus decretou uma orgia e isso aconteceu, tá? Com Absalão, tá? Que pegou as mulheres de Davi, fez orgia em público e depois morreu e foi punido por isso, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? Também tá querendo não, tá, César Cavalcante? Não é o tema desse vídeo, né? Mas, enfim, a gente vê claramente Deus decretando uma orgia aqui. Então, como que Deus não decreta o mal? Como que Deus não decretou as injustiças de Davi? Detalhe, São César Cavalcante. Decretou não só as injustiças de Davi, como também decretou a orgia em público para punir o Davi, tendo decretado que o Davi ia fazer aquilo. Então, assim, não adianta fazer vídeo bravinho, esbravejando, né? Sabe? Nervoso. Falei para tomar um copo d'água, um suco de maracujá, sabe? Mas sim, Deus decreta o mal, senhor César Cavalcante. Deus decreta o mal. Deus decreta aquilo que é ruim e pune a pessoa. Esse é o Deus das Escrituras. Tá? Deus decretou as injustiças de Davi, seu César Cavalcante. Foi Deus que decretou. Bom, e é engraçado, né? Que ele tá bem... Assim, quem acompanha o pastor César sabe que ele é bem calmo, ele é bem tranquilo, mas ele tá enérgico nesse vídeo. Chega nesse tema do mal, cara. Tem pessoas, né, que... Calma, meu jovem, calma. Não precisa estar assim. Deus pagãos. Aí ele vai Mas eu falar... fiquei sabendo do Senhor e eu me converti. E o casamento. Ele estuprou a minha esposa. Vou pular essa... E eu tô ouvindo todo mundo. Tá, tive que pular aquela parte ali, né? Porque palavra polêmica não pode aparecer no vídeo, né? Dizendo que o Davi é um homem segundo o seu coração. Então me permito fazer uma pergunta, me desculpa. Mas com todo respeito, como é que é o teu coração? Como é que é o teu coração? Que coração é esse que o senhor tem, então? Então, gente, falar idiotice teológica para milionário
Eu não vou me deter a terminar de ouvir o que ele vai falar, de notícia para milionário. Enfim, que ele vai falar que é mole pregar para quem eu quero ver para quem é pobre. Mas, o seu César, a própria Bíblia diz lá, né, no primeiro livro de Samuel, que Deus enriquece e Deus empobrece, tá bom? Então, assim, até, você vê que até nisso é Deus que faz, né? E assim, né, eu pegando, né, até essa coisa aqui que ele fala, né, que se Deus tivesse decretado os pecados de Davi, que Urias podia questionar a Deus. Mas, olha que maravilha, seu Cavalcante. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 9, né, como diz muito bem, né, o Grande Conato, é o terror dos arminianos, né? O terror dos arminianos é Romano 9, né? Você puxa Romanos 9, todo sinergista ele tem medo, tem pavor, né? Tem pesadelos com Romanos 9, né? Sabe? E Romanos 9, né, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, né, no verso 19, né, mas você vai me dizer, porque Deus é nesse queijo, pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Né? E, obviamente, Paulo aqui está falando da soberania de Deus acerca da salvação, da dupla predestinação ao céu e à condenação à terra. Aí Paulo fala, aí alguém levanta uma pergunta hipotética, mas é injusto, não sei o quê. Sabe qual é a resposta de Paulo? Né? Quem é você para discutir com Deus? Deus é Deus, faz o que Ele quer e acabou. Então, seu César Cavalcante, Deus é Deus, faz o que Ele quer e acabou. Ele criou tudo, Ele decretou, sim, os pecados de Davi, sim, como eu mostrei aqui, tá bom? Inclusive, a talaricagem e a trairagem que ele fez com Urias. Foi responsabilizado por isso, como eu mostrei, tá bom? Sim, Deus decreta o mal, o homem faz debaixo do mal, movido a isso pelo próprio Deus, tá bom? E Deus ainda pune o homem por isso, tá? Então, sim, Deus decreta pecado, sim, Deus decreta o mal, sim. Ele é Deus, faz o que Ele quer e ninguém tem o direito de questionar a sua vontade, né, como eu acabei de demonstrar aqui. Tá bom? Então, se César Cavalcante ou quem quer que seja acha ruim, tem que reclamar com Deus. Não tem que reclamar comigo. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Tá? Curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal. Né? Para que a verdade das Escrituras e do Altíssimo possa chegar a mais pessoas. Deus abençoe.